Olá, turma A e B do segundo período, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Embryo em Foco. E bom, eu sou o monitor Davi Cunha de Carvalho, da disciplina Histologia e Embriologia do professor William. E como material para a nossa P1 que está se aproximando, nós vamos ter aqui essa videoaula, que é um resumo do slide 1, né? O slide 1, a aula 1, de Introdução à Embriologia. Nós vamos estar passando aqui de maneira bem rápida, focando em pontos que vale a pena ser pontuados antes da prova e que podem estar ajudando vocês a entender melhor o conteúdo, ok? E bom, só para a gente dar um início aqui, ele traz para a gente a introdução da embriologia, né, o conceito que a embriologia é essa ciência que estuda o desenvolvimento dos embriões de animais, e embrião, que é o estado jovem de um animal contido dentro de um ovo ou no corpo materno. E bom, pulando um pouco mais à frente, a gente entra na parte da gametogênese, que nada mais é do que a formação dos gametas, que ocorre por um processo chamado de meiose, justamente. Essa meiose vai ocorrer em duas etapas, então a meiose 1 é a separação dos cromossomos homólogos, e a meiose 2 é a separação das cromatídeas. Então, na meiose 1 a gente vai encontrar duas células haploide, que são metade dos cromossomos, e cada um deles contendo duas cromatídeas. Na meiose 2, 4 células haploides, metade dos cromossomos, e cada uma com uma cromatídea. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a espermatogênese, que quando ela se inicia, ela vai estar se iniciando na puberdade. E o local nos testículos, no caso dos homens, né, de maneira biologicamente falando, e tendo como célula germinativa inicial as espermatogônias. Essas células germinativas, elas permanecem quisentes do período fetal até a puberdade, que é quando elas começam a se multiplicar por mitose, tá? Então é nessa fase que a gente vê as espermatogonias aumentar de tamanho e se transformar no que nós conhecemos como espermatocisto primário. Essa imagem que está aparecendo na tela para vocês é justamente que ele usa no slide e fica bem mais fácil de visualizar o que a gente falou sobre a parte da espermatogênese. Então a gente vê as espermatogônias, a divisão por mitose, a gente vê a meiose 1, meiose 2, espermogênese. Tá, mas o que é a espermogênese? E bom, a espermogênese é a maturação das espermatídeas que se transformam em espermatozoides. E bom, agora que nós sabemos que as espermatídeas se transformam em espermatozoides, vamos entrar no que é o espermatozoide. E bom, o espermatozoide é dividido entre cabeça, corpo basal, mitocôndrias e o axonema. E o axonema nada mais é do que a cauda, que ele vai usar para se movimentar, para chegar até o óvulo. É na cabeça do espermatozoide que nós vemos o núcleo haploide, o núcleo N, mais o acrosoma. E é no acrosoma que a gente tem a presença de enzimas digestivas para perfurar a camada protetora ali do ovócito 2 no momento da fecundação. Agora, saindo da parte masculina biologicamente, vamos entrar na fase da ovogênese. E bom, quando se inicia durante o período fetal, completado depois da puberdade. Isso é importante e diferente do que nós vimos no masculino, né, que é durante a puberdade. Aqui já é completado depois, mas ele tem seu início durante o período fetal. E bom, o local vai ser nos ovários e tendo como célula germinativa inicial os ovócitos primordiais. Ovócitos primordiais esses que são chamados também de ovogonias. Bom, as guias vão se proliferar por mitose, vão crescer se transformando em ovócitos primários. Aí nós temos aqui a imagem do ovário, como tudo isso aconteceu. E bom, agora vamos entrar um pouco mais na ovogênese. A ovogênese é a partir da puberdade, um folículo amadurece a cada mês. Então aí sim, completa a primeira divisão meiótica para a metafase 2, da meiose 2. Então é aí que ele completa a primeira divisão meiótica para a metafase 2, da meiose 2. E se por acaso um espermatozoide penetrar nesse ovócito, a segunda divisão é completada. E bom, para que não fique confuso, durante a ovulação, o ovócito 2 realiza a meiose 2, mas interrompe o ciclo de divisão na metafase 2, porque justamente a meiose 2 só poderá ser completada de fato se houver a fecundação. E bom, aqui nessa imagem nós podemos ver o que é o ovócito 2, né? A gente vê as divisões do citoplasma, do núcleo, a zona pelúcida e a corona radiata. Corona radiata é essa que pode ser formada por uma ou mais camadas de células foliculares. Quem viu o outro vídeo que nós falamos sobre aonde esse ovócito 2 é fecundado, né, em qual parte ali da tuba uterina ele é fecundado, aqui nessa imagem nós temos a explicação. Aqui nessa imagem que nós temos a parte anatômica, que mostra justamente aonde esse ovócito vai ser fecundado. Então, número 1, um infundíbulo com fibrilas
é a parte mais próxima ali do ovário, é onde que ele vai se ligar para que esse ovócito 2 possa ser direcionado para a tuba uterina. E é na ampola da tuba uterina que a gente vai ter esse número 2 aqui, é a ampola, que a gente vai ter a fecundação. Então é do caminho do número 2 até o número 3 que vão ocorrer aquelas etapas da clivagem, que tudo que a gente estudou lá no estudo dirigido. E aí justamente a questão do estudo dirigido, fecundação. Qual o local que ocorre a fecundação? Simples, na ampola da tuba uterina, a porção mais dilatada ou terço distal. Vocês veem aí na imagem, tiver a liberação do ovário, soltando ali nas fibrilas, vai para a parte 2, aquela parte da imagem anterior, né, a ampola, e aí sim ele vai percorrer a tuba uterina até chegar ao útero para poder ser implantado no endométrio. Aí, continuando sobre a fecundação tem o seu início de contato entre o espermatozoide e o ovócito 2, ok? Isso não é nada novo pra gente. E termina com a formação do quê? Do zigoto, essa célula que vai dar origem ao feto. E bom, segura mais um pouquinho, estamos quase finalizando aqui a aula 1. E bom, para finalizar, vamos falar sobre o processo de clivagem do zigoto. Então, esse processo de clivagem ele vai acontecer 30 horas após a fecundação. Esse zigoto vai sofrer diversas divisões repetidas por meio de mitose, tá? Gravem isso, por mitose. E resulta em um aumento muito rápido do número de células ali daquele zigoto. Então, as células resultantes são chamadas de bastrômeros. E mais uma vez, uma coisa importante. Esse processo de clivagem vai estar ocorrendo quando o zigoto percorre a tuba uterina. E bom, nessa imagem aqui vocês veem o zigoto, essa célula aí bem definida com um núcleo. E aí os processos de clivagem, essas divisões que elas vão sofrendo por mitose. Nessa imagem que vocês conseguem ver o zigoto e os processos de clivagem que ele vai sofrendo, essas divisões mitóticas. Então, para finalizar, que fique entendido que o zigoto vai sofrer essas diversas clivagens até formar uma massa de 32 bastômeros, chamado de mórula. Bom, aula 1 finalizada, é esse o conteúdo que a gente precisa gravar: a fecundação, a parte dos ovócitos, do espermatozoide e do processo de clivagem. Aí agora a gente entra na aula 2, que fala sobre a mórula. Essa mórula vai sofrer umas alterações, deixando um meio oco, para formar a bástula. Como visto no estudo do professor, só para a gente gravar aqui, células totipotentes são a mórula e a blástula. Geram até as células da placenta. Agora, células pluripotentes, os embrioblastos, não geram células da placenta. Agora a gente vai estar entrando aqui no processo da blastulação. O blastócito forma as duas regiões. Quais são elas? O trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto que é essa camada mais externa que forma a parte embrionária da placenta. Já o embrioblasto é essa parte mais interna, essa massa interna, como vocês conseguem ver aqui na imagem, essa partezinha azul, que são várias células, que vão dar origem ao embrião. Agora a gente vai entrar na parte da gastrulação. Então, essa blástula que vai se transformar em uma gástrula, ela vai sofrer uma invaginação, né? Ela vai ficar nesse formato. Então agora vai ter a aparição do bastoporo. E o bastoporo justamente é o que vai nos dar o significado de deuterostômios, que é justamente porque a nossa primeira aparição durante o nosso desenvolvimento embrionário, nossa primeira cavidade, se dá início pelo ânus. Por isso somos deuterostômios. Então, informação importante, nós somos seres deuterostomados. Cordados significa que nós temos a presença de uma medula espinhal, né, de uma coluna. Nós somos celomados, porque durante o nosso desenvolvimento, as nossas células vão deixando espaços ocos ali para ser formado depois, mais à frente, né, durante o desenvolvimento, os nossos órgãos. Agora, no slide 11 da nossa segunda aula, a gente vê a implantação no útero, que ela tem o seu início após 6 dias da fecundação e pode durar mais ou menos 10 dias. E informação importante, a gastrulação ela ocorre na 3ª semana e é nela que a gente vê a formação dos folhetos embrionários. Quais são eles? Vocês sabem, né? Se não sabem, não lembram, é o ectodermo, o mesodermo e o endodermo. Essa segunda aula é bem curtinha, bem tranquilo. Então, depois dessa parte da gastrulação, a gente vem para a neuralização, que nada mais é do que a formação do tubo neural, da notocorda. E como colinha para fixar um pouco sobre o que ocorre na neuralização, a mesoderme vai dar origem à notocorda, coluna vertebral, somintos e outros órgãos. Já a ectoderme vai formar o tubo neural e a endoderme o arquêntero, o intestino primitivo. E bom, nesses últimos 2 slides da aula 2, a gente vê os anexos embrionários, que são as estruturas que estão associadas ao embrião para a adaptação ao ambiente terrestre.
Então nós temos cordão umbilical, saco vitelíneo, córeo, o alantoide, cavidade amniótica, que são esses anexos embrionários, que são as estruturas que estão associadas ao embrião. E para a gente finalizar, a gente vai entrar num quesito muito tranquilo. Embrião e feto, quais são as diferenças? Bom, o período embrionário são os estágios mais iniciais ali que estão ocorrendo, que vão até a 8ª semana, mais ou menos. Já o período fetal, de feto, é a partir da 9ª semana até o nascimento. Então essas são as divisões. E como é marcado isso? É marcado pela diferenciação e o crescimento dos tecidos e órgãos formados no período embrionário. E é isso, gente. Aula 1 e 2 aqui resumida para vocês, tá? E a gente planeja voltar isso aqui para a gente terminar as outras aulas e conseguir fazer esse apanhado antes da P1 para poder facilitar um pouco para vocês. Então, recomendo que escutem esse vídeo enquanto estão no trabalho, enquanto estão fazendo alguma coisa, para entrando o conteúdo na mente. Eu não estou nada mais, nada menos aqui do que resumindo, né, essa aula 1 e essa aula 2 em um único vídeo, focando em pontos importantes da matéria, os pontos que vocês precisam lembrar, que podem ser úteis para responder as questões da prova e pode ser conteúdo de prova. Então, por favor, estudem. Se deem uma revisada no livro Embriologia Química, que eu citei para vocês no vídeo anterior, mas também deem uma lida na aula, nos slides do professor com atenção, prestem atenção na questão, leiam bastante o enunciado, justamente para não serem pegos de surpresa, né? E eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês a sanar um pouco das dúvidas que a matéria possa ter. Então é isso, gente. Espero voltar aqui em breve para trazer o restante da aula e a gente finalizar a P1 aqui.